Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto super importante para quem está começando na confeitaria, que é o que comprar primeiro, que utensílio você precisa ter para conseguir fazer os seus bolos. Isso vai depender muito de que tipo de bolo você quer fazer. Por exemplo, se você quiser começar apenas com bolinhos vulcão, bolinhos caseiros, você não vai precisar de várias outras coisas. Tudo que você vai precisar é de um fouet para mexer a sua massa, uma peneira para peneirar direitinho a receita, um liquidificador, dependendo da receita que você for fazer, por exemplo, bolo de milho, bolo de cenoura, espátulas de silicone. Uma observação aqui, ó, escolha sempre uma espátula que seja inteira. Essa aqui, por exemplo, ela tem o cabo solto. E aqui no cabo, ó, ela pode juntar sujeira, então essa não é legal. Prefira a espátula inteira. E lembre-se de que colher de pau na cozinha não pode. Um utensílio super importante que não tem como você ficar sem, se você quer ser profissional na cozinha, é uma balança. Com ela você vai ter a padronização das suas receitas e você vai garantir que você não vai perder tempo ou ingrediente em alguma receita que dê errado. Porque aquela história de usar xícaras, cada receita, cada xícara que você tem em casa varia muito, então não tem como saber. E por exemplo, num bolo de cenoura, a receita às vezes fala: coloque 2 cenouras médias. O que é uma cenoura média? É uma cenoura assim? É uma cenoura assim? Então, né? Não tem como ter um padrão para o teu cliente. Então, você vai precisar sim da balança e tem várias opções bem baratinhas na internet. O valor não vai ser uma desculpa, ok? Quanto às panelas, Marcela, geralmente as confeiteiras falam que você precisa de uma panela grossa para fazer os recheios, para fazer os brigadeiros. Então, uma panela grossa como essa aqui, ela ajuda sim, ela é muito útil, ela é ótima. E o porquê disso? Porque como ela é toda grossa ou tem um fundo grosso, o recheio ou o brigadeiro, ele vai ficar grosso de uma vez só, todo junto, não vai começar a pegar no fundo e ficar líquido em cima. Mas isso não quer dizer que você só vai conseguir fazer sua receita numa panela assim. Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu fazia os meus recheios, meus brigadeiros, nessa panela aqui, que na verdade é uma pipoqueira. Olha só, ela é de teflon e ela é super fina. O que é mais importante na hora de fazer um recheio para ele não criar bolinhas, não pegar no fundo? A panela é importante? É, mas não é o mais importante. O mais importante é o utensílio que você vai usar para mexer essa panela. Por exemplo, essa espátula aqui, ó, ela vai pegar todo o fundo da panela. Se eu usar uma colher e não mexer bem, ou que não pegue, não raspe bem no fundo, esse recheio vai queimar. Então, o mais importante é você ter um utensílio bom para mexer essa panela e não a panela em si. E o melhor é que para fazer esses bolinhos vulcão, esses bolinhos tradicionais, você não vai precisar nem de batedeira com as minhas receitas, porque elas podem ser feitas à mão só misturando os ingredientes mesmo no fouet. Claro que se você tiver uma batedeira em casa, se você quiser usar ela, mais fácil ainda, você vai cansar menos o seu braço, mas você não precisa ter uma para começar. Agora, se você quiser trabalhar com bolos decorados, por exemplo, naked cake, bolo espatulado, você vai precisar de vários outros ingredientes. Nesse caso, você vai precisar sim de uma batedeira, mas não precisa ser planetária. Muita gente pensa assim: ah, eu vou começar, eu preciso ter a batedeira planetária porque só ela vai funcionar. Não é o caso. Tem várias batedeiras baratinhas no mercado que vão super fazer o trabalho. A planetária é melhor? É sim, mas caso você não tenha dinheiro para investir nela no início, você pode começar com uma simplesinha que vai dar certo também. Você vai usar ela para fazer a massa, se você quiser, ou também dá para fazer a massa na mão, como eu mencionei antes, e para bater o seu chantininho para cobrir esses bolos. Para cortar as suas fatias de massa, é super importante ter uma faca boa. Existe no mercado também aquele outro cortador que você coloca a linha na altura, nivela e passa. Eu não me adaptei bem com aquele, você pode testar e pode usar se quiser. Eu prefiro uma boa faca. Essa aqui é da Tramontina, eu já tenho ela há uns 2 anos, nunca perdeu fio, nunca me deixou na mão. Acho ela uma ótima opção. Além disso, para espatular o bolo, você precisa também de uma boa espátula. Existem esses dois modelos, ó. Tem a espátula que é retinha e tem essa que tem um degrau.
Eu gosto mais dessa aqui, eu acho ela mais fácil de espatular, de fazer o acabamento no bolo. O importante dessas espátulas é que elas sejam firmes e que sejam de um tamanho adequado, porque se forem muito pequenas vai ser difícil, né? Uma espátula que eu adoro, que eu uso muito para fazer acabamento na bordinha de cima do bolo ou algum detalhe, algum espatulado, é essa pequenininha aqui, ó. Se vocês encontrarem para vender, comprem, porque vocês também vão achar super útil. E para eu deixar o meu bolo lisinho do lado, eu preciso de uma espátula reta, lisa e que tenha um tamanho adequado. Essa minha eu já usei tanto, ó, ela vinha impresso aqui uma medida como se fosse uma régua, até já acabou, de tanto que eu uso ela. Ela é super útil, vocês vão precisar ter uma espátula boa. E para espatular o bolo, vocês vão precisar também desse aqui. Quem não conhece ainda, o nome dela é bailarina. Ó, e o que uma bailarina precisa ter para ser boa? Ela precisa ter um bom rolamento, por exemplo, essa aqui, ó. Ela gira até sozinha, ela não trava. Porque se você estiver aqui espatulando um bolo em alguma que tem um rolamento ruim, ela vai trepidar e o seu bolo vai ficar com algumas marquinhas do lado, não vai ficar perfeito. Outra coisa que a sua bailarina precisa ter, estabilidade. Por exemplo, tem umas bailarinas de vidro que elas são leves aqui em cima e tem a base aqui. Se você colocar o bolo mais pro lado, é muito fácil dela pender e ela virar derrubar o seu bolo. E ninguém quer isso, né? Então eu escolhi essa aqui que tem uma base bem forte e ela também suporta vários quilos. Isso é outra coisa que você precisa ver na hora de comprar a sua. Qual a capacidade de peso que ela suporta? Porque tem algumas que vão suportar um peso só, muito leve, e não vão servir, por exemplo, se você quiser fazer um bolo bem grandão. Outra coisa que você vai se perguntar são o tamanho das formas. Que forma comprar, né? Comprar a de 5 centímetros, comprar a de 10 centímetros. Isso vai depender da sua preferência. Você pode, por exemplo, se você não quer fatiar a massa, você pode assar a massa em camadas separadas. Por exemplo, o meu bolo ele tem 3 fatias de massa. Você vai usar, então, 3 assadeiras, vai assar as massas separadas, vai tirar e vai montar o seu bolo. Só que isso ocupa muito mais espaço de forno. Por exemplo, eu comecei num forno que cabia uma forma por vez. Então, para assar assim, ia levar muito tempo. Então, eu prefiro essa assadeira aqui, ó. Ela tem 10 centímetros e eu asso o meu bolo inteiro aqui, as 3 fatias de massa, e depois eu só fatio. Além de ocupar menos espaço no seu forno, assim você vai economizar assadeiras e louça também. Quando eu comecei, por exemplo, eu tinha uma forma de cada, e você também pode começar assim. E além disso, por ela ser alta, você pode rechear o seu bolo e prensar aqui dentro da forma mesmo. Você não vai precisar de cinta, de acetato, de nada disso. Você pode usar a sua forma. E quanto ao forno, que forno utilizar? Eu, pessoalmente, eu gosto mais do forno elétrico, que tem a convecção. O que é convecção? É aquela hélice que fica girando dentro do forno e espalha o calor dentro do forno todo, impedindo que o bolo asse mais de um lado do que do outro, fique torto ou que tenha algum outro problema. Esse é o melhor forno que você pode ter para fazer os seus bolos. A grande diferença entre o forno a gás e o forno elétrico é que no forno a gás você não tem tanto controle de temperatura do seu bolo. Como ele varia muito, às vezes você coloca lá, eu quero tantos graus, mas ele não vai ter tanto controle. Pode ser que seja mais, seja menos, e daí fica difícil também de você controlar quanto tempo o seu bolo passa no forno, porque vai variar mais, não vai ser tão fixo, tão confiável quanto no forno elétrico. Mas isso não quer dizer que você só precise de um forno elétrico com convecção para começar. Você pode começar com o forno que você tem aí na sua casa. O importante é que você comece. Comece com o que você tem em casa, vá fazendo as suas encomendas, você vai vendendo, vai lucrando, vai se preparando e daí você vai adquirindo os outros equipamentos que você precisa. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, perguntem para mim aqui nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. E não deixem de se inscrever para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada e até a próxima!